Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Eu quero saudar todos os presentes, aqui, lá no salão, os que nos acompanham pela internet, saudar meus amigos, tantos conhecidos, também meus parentes que estão aqui, saudar os meus ex-paroquianos, daquele tempo quando ainda éramos paróquia de Maruí, e o Padre Pedro fez a gentileza de lembrar. Quero saudar as lideranças pastorais, especialmente a pastoral vocacional, que rezou e trabalhou muito, sonhando com esse dia. E eu imagino o que passa no coração daquelas pessoas com as quais tantas vezes conversei, tantas vezes nos reunimos, tantas vezes eu percebi e escutei delas. Será que esse dia vai chegar? Imagino a gratidão, como no Salmo hoje nós cantávamos e rezávamos, louvado seja Deus. Quero cumprimentar o diácono, os colegas padres. Quero cumprimentar Dona Albertina, sua família, todos os parentes. Quero trazer à memória do querido o seu Júlio. E cumprimento o Padre Pedro de Oliveira, nosso pároco, que hoje também vive um momento de alegria junto com a sua família paroquial. Como é bom ser padre numa hora dessas, para viver um momento desses em que um filho da comunidade pode subir ao altar para trazer Cristo sacramento, para que a comunidade dele se alimente. Para o pároco isso é uma alegria. E é claro que especialmente quero cumprimentar o neo-sacerdote, o Padre Anderson, que me honrou com o convite para que eu pudesse usar a palavra neste momento. Trazendo no seu DNA a herança genética e cultural da nossa gente luso-açoriana, o segundo filho do casal Júlio e Albertina, ainda criança, menino, revelava uma grande atração para a música. As canções religiosas que ouvia e cantava com os seus colegas da vizinhança iam penetrando no seu coração, nas suas entranhas. E ele concluiu: isso é bom. Eu gosto de cantar. Percebeu que a música lhe descortinava novos horizontes e que, com o tempo, lhe foi ajudando a superar as dificuldades sociais e familiares que encontrou na caminhada. Eu conheci o Anderson quando os frutos do convite da Dona Glória para que ele viesse à igreja já estavam começando a surgir. Ele já era coroinha, ele já tinha cantado no coral da igreja. Eu o conheci quando ele ainda era um jovem seminarista. E eu tinha recebido do bispo a missão de promotor vocacional e formador no seminário Tubarão. Já na primeira reunião com os seminaristas, ele foi um dos que disseram a mim e ao Padre Pedro de Biasi, que era o reitor: vocês vieram para ficar, né? Nós não suportamos mais essa troca de formadores. Confesso que naquela hora nós nos sentimos desafiados e, de fato, nós ficamos lá por 8 anos. Mas naquele dia, o Anderson estava revelando traços fortes de sua personalidade.
e que ficaram mais evidentes com a convivência. Ele é direto, verdadeiro, transparente e consequente. As suas raízes em Maruí, a sua afeição pela música e o seu jeito sincero de ser, nos aproximaram desde então. E até hoje nós cultivamos uma relação muito fraterna. Tanto que, certa vez, nós até participamos juntos de um concurso para escolher o hino oficial da Beata Albertina. Eu compus uma canção, ele compôs outra, nós não ganhamos. Não ganhamos, mas acabamos gravando as duas canções num dos meus CDs. E nós formamos uma dupla de compositores e cantores, de modo que ele participou de vários dos meus discos, com as suas próprias composições, e que, por sinal, são canções belíssimas. Conhecendo-o melhor, eu percebi que o Anderson não era alguém que buscava ser uma estrela, nem ser autorreferencial, atrair as pessoas para si mesmo, e tampouco ser o centro de tudo. Na verdade, embora ainda muito jovem, ele já queria ousar na evangelização, atrair as pessoas para Jesus, para a igreja, queria congregá-las e colocar os seus dons a serviço da evangelização, a serviço da comunidade, e isto já era evidente ainda quando jovem. O Anderson está comprometido com o anúncio da Boa Nova. E as páginas dos Santos Evangelhos mostram como agiam as pessoas que eram curadas de suas enfermidades, quando se sentiam tocadas pela graça de Deus. Mesmo que Jesus lhes dissesse para que não contassem a ninguém sobre os milagres, as pessoas curadas, elas saíam a compartilhar com as outras a graça respondida, a graça recebida, acolhida. E a fama de Jesus foi se espalhando, pois quem ama Jesus e é tocado por Ele, logo se torna um missionário, cantando os louvores de Deus, testemunhando a graça recebida. Como nós fizemos hoje no Salmo, tão forte, tão bonito. Nas horas mais difíceis, Deus se faz presente com a sua misericórdia, com seu amor. E da mesma forma, meus irmãos e irmãs, na mesma forma, na caminhada pessoal do Anderson, na sua caminhada formativa, vocacional, ele foi cultivando uma amizade fecunda com Jesus, e foi crescendo dentro dele o desejo de compartilhar essa amizade, este amor que foi fortalecendo o seu desejo de ser consagrado, de ser padre, para poder amar mais a humanidade. Se no começo a música o atraiu para a igreja e para Cristo, passados tantos anos, já não podemos dizer que a sua vocação é uma vocação romântica, pois ainda bem cedo, passada aquela primeira fase de encantamento, ele foi calcando seus pés bem firmes no chão da sua realidade pessoal, familiar e eclesial. Ele precisou superar e integrar no seu coração algumas dificuldades familiares, e eu sou testemunha disso. E como tu lutaste pela tua família, Padre Anderson. Quanta angústia diante das enfermidades, primeiro com a sua mãe, depois com o teu pai, o teu comprometimento com os irmãos. Mas, como ouvimos no livro da sabedoria hoje, Deus criou o homem para ser incorruptível, portanto, para a felicidade, para que tenha vida. E tu, meu irmão, sempre demonstraste muito amor. Tu nunca abandonaste tua família. Tu sofrias as dores com eles, mas tu não te resignavas. Tampouco te acomodavas. Por isso eu posso afirmar
que o teu sacerdócio é uma bênção. Ou seja, é um carinho de Deus para todos nós, amém? Mas é um carinho também, antes de tudo, para a tua família. Irmãos e irmãs, nós, de fato, nunca estamos deveras sozinhos. Quando nós buscamos a Deus com sinceridade, Ele se revela presente. Ouvimos isso no Evangelho de hoje. A pobre mulher cujo fluxo menstrual não era normal, ela ficou curada apenas ao tocar a roupa de Jesus. Sua divina presença gera vida. Foi o que aconteceu quando Jesus reanimou a filhinha de Jairo, chefe da sinagoga, que era tida como morta. E Jesus lhe disse: menina, levanta-te. Caríssimos, foi também na Sagrada Escritura que o Padre Anderson foi buscar uma meta, um lema para o seu ministério. Do Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 17, o Espírito Santo soprou no coração do Padre Anderson estas palavras: apacenta as minhas ovelhas. Podem repetir isto comigo? Apacenta as minhas ovelhas. Estas palavras foram dirigidas a Pedro. Pouco antes disso, este apóstolo estava pescando, desanimado, porque Jesus havia sido crucificado e sepultado. Pedro e os companheiros pescavam com o coração apertado, retornando à sua vidinha de sempre, na beira do mar. Eles pescavam sem esperança. Neste episódio, a Bíblia diz que Pedro estava nu. Um certo homem em pé na praia dizia: lança as redes à direita. Pedro atendeu e viu agora as redes repletas de peixes. Algo maravilhoso aconteceu junto ao mar de Tiberíades. João lhe disse: Pedro, aquele homem é o Senhor. Então Pedro pulou na água, como a esconder a sua nudez e para aproximar-se mais rapidamente do Senhor ressuscitado. A cena seguinte deste mesmo evangelho, irmãos, mostra Jesus e os apóstolos ali, naquela praia, comendo peixe assado com pão. Isso é bom ou não? A gente que é gordo tem maior alegria de falar de comida. Na minha homilia não podia faltar isso. E Jesus pede para Pedro confirmar o seu amor. Pedro, tu me amas, e me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que tudo, mais do que a tua própria vida? E diante da afirmativa daquele velho pescador, Jesus lhe confere uma missão. Muito bem, Pedro, meu amigo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Podemos repetir isto? Pedro, querido Padre Anderson, meus irmãos e irmãs aqui presentes, os internautas, os que estão no salão, apacentar significa cuidar, velar, zelar, guardar, proteger, pastorear, prover, tratar, vigiar. Eu repito, apacentar é cuidar. Meus irmãos, esta é a missão de todo batizado, e até mesmo de quem nem cristão é: cuidar. Somos responsáveis uns pelos outros. E o Papa Francisco, lá em 2013, na primeira missa como Papa do seu pontificado, ele tomava o exemplo de São José, aquele carpinteiro que foi fiel à sua vocação de ser guardião de Maria, de Jesus e da igreja. E a sua ordenação, Padre Anderson, acontece bem no ano de São José. As reflexões do Papa, naquela ocasião, nos ajudam a compreender esta
palavrinha, apacentar. Segundo ele, apacentar significa estar numa constante atenção a Deus, aberto aos sinais de Deus, disponível mais ao projeto de Deus do que ao próprio projeto. Apacentar, segundo o Papa, é ser um guardião do rebanho, porque sabe ouvir a Deus, deixa-se guiar pela sua vontade e por isso mesmo se mostra ainda mais sensível para com as pessoas que lhe são confiadas. Assim, sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento àquilo que o rodeia e toma as decisões mais sensatas, com disponibilidade e com prontidão, guardando Cristo na vida, para guardar os outros e toda a criação de Deus. Apacentar. Mais recentemente, em 2018, numa paróquia lá em Roma, o Papa Francisco voltou a este tema, e é um tema muito precioso para ele, né? O cuidado. Ele disse naquela ocasião, lá em Roma, que amar é cuidar dos outros. O amor não é soar, não é como o soar de um violino, e tudo romântico. Ah, amor. Love, só love. O amor, o Papa lembra, é trabalho. E ele traz um exemplo de casa. Vocês que são mães, lembram de seus filhos pequenos e sabem que foi um trabalho limpar, passar, amamentar, comentou o Papa. Isso é amor. O amor se vê nas obras e não nas palavras. O amor é concreto. O amor é serviço. O amor é cuidar das pessoas. Portanto, apacentar é amar. Apacentar é cuidar. Querido Padre Anderson, tu andaste por muitos caminhos. Trazes em ti as cicatrizes e também os aprendizados das tuas buscas e das tuas descobertas. Tuas lágrimas, teus clamores, teus esforços sinceros, nada ficou desconhecido de Deus. E é por isso, Padre Anderson, que Deus te pede: Padre Anderson, apacenta as minhas ovelhas. Podemos repetir? Padre Anderson. Os enfrentamentos da tua verdade e da verdade da tua família, as lutas para tornar a nossa igreja mais santa, mais cristã, mais humana, o teu inconformismo diante das injustiças, diante dos preconceitos, de tudo, Padre Anderson, Deus tem ciência. E Ele te exorta: Padre Anderson, apacenta as minhas ovelhas. A voz do povo é a voz de Deus. Teu jeito de compreender o ser humano, teu esforço para poder ajudar mais aqueles que te buscam, teu sorriso, tua atenção, tua solidariedade com os mais pobres, injustiçados, teu zelo pela igreja, teu esforço na busca de santidade, tua inteligência e criatividade a serviço da evangelização. Padre Anderson, tu sabes, nada passa desapercebido de Deus. E é por isso que Jesus te confia o rebanho que é dele. Padre Anderson, apacenta as minhas ovelhas. Por fim, querida paróquia de Santa Teresinha, eu quero parabenizar a todos por terem gerado um padre para a igreja, desde os tempos do Padre Antônio Regi, todos os outros padres que estiveram aqui caminhando com vocês, até hoje com o Padre Pedro, a quem eu parabenizo novamente, né?
Nesse tempo todo, o Padre Anderson fez desta comunidade a sua casa, recebendo o apoio que precisava. E não era só o apoio financeiro, era o abraço, era o carinho, era o convite para o cafezinho e para o biscoito. E eu estou aqui falando de comida outra vez. Eu rezo, nós padres também, diácono, nós temos esse compromisso, nós lideranças da igreja, os leigos, nós rezamos para que surjam muitas santas vocações e também vocações para o sacerdócio aqui desta comunidade e de toda a igreja. Vocações para esta vida de especial consagração, vocações que são tão raras, mas tão necessárias. Continuemos a rezar. Querido Padre Anderson, que tu sejas muito feliz e que o teu ministério seja muito abençoado, fecundo. Nós vamos continuar juntos nesta missão de edificar o reino de Deus. Vá, meu irmão, força e coragem, apacenta o rebanho do Senhor. Estamos juntos, na mesma lida. Sê, Padre Anderson, a presença de Jesus ao ter Cristos, o bom pastor, onde quer que tu fores. Santa Teresinha e a Beata Albertina intercedam por ti. E eu recordo uma frase do Papa Emérito Bento, que eu fiz questão de compartilhar com você nestes dias. O Papa Bento disse: Deus é a única riqueza que as pessoas desejam encontrar em um sacerdote. Por isso que nós pedimos para vocês rezarem por nós, porque nem sempre nós conseguimos revelar a presença de Deus em nós e até mesmo ajudá-los a verem Deus em suas vidas. Continuemos a rezar uns pelos outros e continuemos a pedir a Deus a graça de que nós, consagrados, consigamos sempre ser esta presença de Deus. E que o Padre Anderson, para todos que dele se aproximarem, percebam, este é um homem de Deus. Meu querido, continua a cantar os mistérios de Deus, como aquele menino, o filho do seu Júlio, da dona Albertina, continua a cantar, como aquele menino sonhava em ser cantor. Agora, tu és padre, então, canta o amor e apacenta as ovelhas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.